que vocês vão precisar saber do bloco inteiro, mas hoje a gente vai fazer uma visão bem mais abrangente, superficial, que é o ponto de partida do conhecimento desse sistema fisiológico muito importante, que é o sistema imunológico. Vocês começaram a discutir hoje no GT células do sistema imunológico. Eu vou procurar saber as funções dessas células, a localização delas, mas a gente sabe que as nossas células, né, que compõem o sistema imunológico, elas basicamente estão espalhadas no nosso corpo todo, ou circulando no sangue ou na linfa. Existem tecidos linfóides especializados, né, que vocês vão procurar conhecer melhor, timo, baço, linfonodos. Os vasos linfáticos aí, né, fazendo a comunicação do que foi carregado pela linfa de volta da corrente sanguínea, podendo aí entrar em contato, por exemplo, com células atrombadas. Tem tonsilas, tem uma série de outros tecidos linfóides, mostrando que a gente tem células circulando, célula residente em praticamente qualquer tecido do nosso corpo, mesmo que esse tecido não tenha função imunológica, a gente encontra sempre células do sistema imunológico. Tem uma célula do sistema imunológico que praticamente a gente encontra em qualquer tecido do corpo. Qual que é essa célula? Oi? As células dendríticas geralmente estão ligadas a epitélio, como o córtex do trato digestório ou do trato respiratório. Mas tem uma célula que basicamente a gente pode falar duas, né? Que a gente encontra também em tecido conjuntivo. São células mediadoras de resposta imunológica. Eu acho que é mais a primeira quando vocês conhecem célula do sistema imunológico, macrófago, né? Praticamente todo tecido tem macrófago. Por exemplo, uma célula do sistema imunológico, a gente tem todo tecido conjuntivo. Geralmente vocês associam essa célula a uma resposta alérgica, né? Mas ela tem uma função que vai além de ser só mediador alérgico. O mastrócito, né? Ele é residente de tecido conjuntivo. Então a gente vai ter um complicador de entender a resposta imunológica é que a gente tem célula circulando, tem célula residente de tecido que não é linfóide, tem célula do sistema imunológico, órgãos linfóides, alguns são para produzir a célula, outros somente para amadurecê-las, né? Com o tempo, vocês vão estudar o grupo tutorial para conhecer, né? Aqui, só para vocês saberem também que esses órgãos linfóides podem ser divididos em órgãos linfóides, são chamados de primários, e tem aqueles que são secundários. Né? Vocês vão estudar, mas geralmente o órgão linfóide primário, ou ele também tem um nome de tecido linfóide gerador, é aquele que está envolvido na produção ou no amadurecimento de células. Então, como exemplos, a medula óssea e o timo, e tem aqueles órgãos linfóides que são chamados secundários ou periféricos, que são aqueles tecidos que têm função ou de coletar material que está sendo circulado pela corrente sanguínea ou linfática, e são nesses tecidos que a gente vai armazenar linfócitos, e que são chamados linfócitos virgens, né? Então tem vários tecidos linfóides secundários, vocês vão estudar, conhecê-los, lembrando que sempre tem aqueles que são geradores ou que amadurecem essas células, e tem aqueles que vão armazenar linfócitos, tá? E aí é o objetivo. Vocês vão estar discutindo na próxima quarta-feira. E de uma forma geral, a gente pode dizer que essa organização anatômica, a gente tem células do sistema imunológico em qualquer lugar do nosso corpo. E essas células circulam, né, ou pela corrente sanguínea, ou pela linfática. E é isso tudo que leva ao que a gente vai discutir hoje no seminário, que é a capacidade de gerar imunidade. E qualquer local do nosso organismo, seja por via respiratória ou via oral, a gente tem no nosso corpo todo como detectar a entrada desse antígeno e o nosso sistema imunológico é capaz de ser estimulado e iniciar uma resposta. Então, para resumir, a gente tem o sistema imunológico, muito interessante que agora a gente vai trabalhar com o aspecto molecular. Nós temos células tem moléculas que podem responder aos antígenos e isso gerar imunidade. Vocês entendem bem o que é um antígeno, o que vem a ser imunidade? Esses conceitos são claros para todo mundo. O que é um antígeno?
Oi? Substância estranha. Uma substância que gera resposta imunológica. O que vem a ser imunidade? Geralmente você vacina para criar uma imunidade, né? O que é ser imune? Ou o que é o conceito de imunidade? Oi? Imunidade, geralmente você pensa em quê? Em defesa, proteção, né? Vamos ver melhor o que significam esses conceitos. O antígeno, gente, vai ser qualquer substância que pode desencadear uma resposta imunológica. Geralmente essa noção é o estranho, né? Mas qualquer substância que a gente pensa em antígeno tem no contexto da autoimunidade também. A gente às vezes passa a responder a componentes próprios, né? Então qualquer substância que é capaz de desencadear uma resposta imunológica é chamada antígeno. E ele pode ser proteína, carboidrato ou lipídio, é uma biomolécula, né? Tem alguns autores que consideram antígenos somente as proteínas que são capazes de desencadear respostas nos linfócitos, né? Mas a gente pode generalizar esse conceito das substâncias que desencadeiam uma resposta imunológica. E a imunidade vem a ser todo aquele conjunto de reações mediadas pelas células que fazem parte do sistema imunológico ou aquelas moléculas, né, como por exemplo o anticorpo, a esses antígenos. E às vezes essa resposta à imunidade pode até causar um efeito patológico. A gente tem uma reação contra o nosso próprio organismo, né? A gente vai tentar estudar nesse módulo febre a resposta imunológica não exacerbada ao ponto de causar dano tecidual. Mas a gente vai ver que as febres e o próprio choque séptico nada mais são do que respostas a uma resposta imunológica muito intensa. Bom, o que a gente conhece mais como exemplo de imunidade é a ação das vacinas no nosso organismo, essa figura que está mostrando. Número de casos em vários anos, né, no início do século XX ou mais tardio. E o que a gente observou em 2000, né? Uma redução significativa no número de casos de doença e tudo isso devido à manipulação. A vacina foi capaz de produzir uma reação, uma imunidade no organismo e a gente pode ver que, como por exemplo no caso da polio, de 21 mil casos anotados em 1952, nenhum caso foi registrado em 2000. Então, isso aqui nada mais é do que uma reação protetora que a vacina desencadeou e o exemplo mais comum que a gente tem que associar com imunidade, né? Que é a proteção, por exemplo, mediada pelas vacinas. O que a gente vai tentar, nesse módulo, é inclusive compreender como que vacina pode gerar imunidade protetora e também vamos estudar outros aspectos da imunidade, como por exemplo em resposta a uma infecção primária, né, sobre um micro-organismo. E já que imunidade é reação, a reação ao antígeno vai poder ser tanto mediada por moléculas, né, então aqui tem exemplos de moléculas que podem mediar a resposta imunológica. Todo mundo conhece anticorpo, né? É uma molécula que é secretada por plasmócitos. A gente vai ver também que imunidade pode ser mediada proteínas do complemento, que são proteínas que o fígado produz, ou essa imunidade, a reação antígeno mediada por células. E essas células, para interagir com esse antígeno, são T receptores, né? Tudo aqui vai ser ou por meio da molécula ou de um receptor que está na superfície celular, e dependendo da forma que essa célula, por meio do receptor que ela possui, interagir com o antígeno, essas células são capazes ou de se ativar ou realizar a função efetora que elas possuem. Então, a gente vai discutir como que linfócito B reconhece antígeno e se ativa, linfócitos T, né, que podem ser os auxiliares ou citotóxicos, o macrófago, né, que está aqui no exemplo, uma célula dendrítica, neutrófilos ou células NK, todas elas, se vão realizar uma função imunológica, que de alguma forma os receptores de antígeno que essas células possuem vão entrar em contato com esses antígenos.
E o nosso seminário hoje é basicamente sobre esse conceito de resposta inata ou adquirida, e tudo tem a ver com o tipo de reconhecimento que a célula pode fazer. Então, basicamente, para responder um antígeno, a célula ou uma molécula tem que interagir e responder esse antígeno. Está claro que todo mundo receptor celular? São proteínas que vão existir na membrana daquelas células e que têm a função, basicamente, de lidar com outras moléculas. E a gente sabe que o nosso organismo também pode produzir moléculas que conseguem interagir com os antígenos. E tudo que a gente vai ver ao longo do bloco, por exemplo, tem um fagócito, pode ser um macrófago, um monócito ou um neutrófilo. Para realizar qual é a função mesmo de um macrófago? Fagocitose, né? Para o fagócito conseguir fagocitar, por exemplo, uma bactéria, o que ele precisa fazer? Ter receptores na membrana desse fagócito que vão interagir com algumas estruturas, por exemplo, o nosso exemplo aqui é uma bactéria, ou de um vírus, ou de um fungo, né? E a primeira etapa sempre vai ser reconhecimento, né? Então, aqui tem um fagócito interagindo com a bactéria. A gente vai ver que para os linfócitos a coisa é um pouquinho mais complicada. Os linfócitos T não conseguem interagir com os antígenos sozinhos. Os receptores de antígeno que essas células possuem não conseguem interagir com a bactéria diretamente. Aí a gente vai estudar também o que tem a ver, por exemplo, uma célula dendrítica, como monócito ou macrófago, com os linfócitos T. Lembra aquele conceito de célula apresentadora de antígeno? Para um linfócito T conseguir reconhecer o antígeno e mediar a imunidade, ele precisa que o fagócito, por exemplo, fagocite, processe esse micro-organismo e aí sim apresente para o linfócito T. Aí o linfócito T consegue reconhecer o antígeno com o receptor dele. E hoje no nosso seminário a gente vai ver que os mediadores, né, que tem no caso o macrófago ou a célula dendrítica e o linfócito T tem formas diferentes de lidar com o antígeno, que é o que a gente vai discutir hoje. E o que vai ser, então, a reação inata ou a reação adquirida? Alguma dúvida até o momento? Então, os objetivos que a gente vai cumprir com esse seminário é entender o que vem a ser imunidade inata e adquirida, conhecendo, né, as células que vão ser os mediadores da imunidade adquirida, os tipos da resposta adquirida. O foco maior aqui, gente, vai ser da imunidade adquirida, porque vocês têm um grupo tutorial só para aprofundar o conceito da imunidade inata. Bom, vamos compreender, a resposta adquirida, ela pode ser específica, ela que gera memória, especialização, autolimitação, e ela tem fase. Então, hoje a gente vai ver tudo isso no seminário. E para começar a falar de imunidade, a gente precisa só relembrar quem são as células que podem reconhecer, né, e ser mediadores de imunidade. Então, vocês devem ter começado a discutir hoje, né, no grupo tutorial algumas células. A gente tem aquelas que são granulosas, que a gente encontra só na corrente sanguínea, por exemplo, o basófilo. Quem que é o parceiro tecidual do basófilo? São os mastócitos, né? Eles não têm origem relacionada, mas têm função fisiologicamente, são muito parecidos. Então, o basófilo circula, o mastócito a gente encontra no tecido, e eles têm grânulos, né, que contêm principalmente histamina. Existem os eosinófilos. O que é um eosinófilo? Principalmente quando vocês lembram de eosinófilo, qual que é a associação que é feita? Oi? Uma infecção parasitária e o que mais? Alergia, né? Tem uma associação grande com eosinofilia. Dentre os granulócitos também a gente tem o neutrófilo, né? O neutrófilo é uma célula muito interessante, porque é uma célula que é a mais abundante na corrente sanguínea, e neutrófilo só fica circulando
tem algum momento que ele deixa a corrente sanguínea? Sim, né? No processo inflamatório, essa é a primeira célula que é recrutada, né, da corrente sanguínea. Os monócitos também, a gente encontra na corrente sanguínea, e eles também podem ser recrutados em uma resposta inflamatória. Mas uma vez que o monócito deixa a corrente sanguínea e entra no tecido, ele passa por algumas mudanças estruturais. Aí ele passa a ser uma outra célula, que é o macrófago. Então a gente vai ver que esse grupo de células que eu falei aqui dessa parte da figura, eles são mediadores de imunidade, e eles mediam essa imunidade de uma forma um pouco diferente dos linfócitos B ou dos linfócitos T, né? Tem um outro mediador de imunidade inata que a gente tem aqui na figura, que é a célula NK ou marcadora natural. Ela tem o mesmo precursor no medula óssea, né, do progenitor linfóide, que é o precursor dos linfócitos B e dos linfócitos T. Porém, essa célula não reconhece e interage com o antígeno da mesma maneira dos linfócitos B e dos linfócitos T. E a gente vai estudar hoje o que vem a ser imunidade inata e adquirida. Então, sempre que você for pensar em resposta imunológica, as únicas células que podem ser mediadoras de resposta específica ou adquirida são os linfócitos B e os linfócitos T. Tanto o CD4, que é o auxiliar, quanto o CD8, que é o citotóxico. Todas as outras células são mediadoras de imunidade inata. Tá? Então fica fácil lembrar que só linfócito B e T é mediador de resposta específica. As outras células são mediadoras de respostas inespecíficas. Então, o que vem a ser específico ou inespecífico no reconhecimento imunológico? A gente viu que para montar uma resposta tem que reconhecer o antígeno. E a gente sabe que todas essas células que eu apresentei têm receptores para o antígeno. O que é reconhecer antígeno de maneira específica ou de maneira inespecífica? É isso basicamente que é o que diferencia o que é imunidade inata ou imunidade adquirida. O que é responder uma bactéria inespecificamente? O que é responder uma bactéria especificamente? Oi? O linfócito T sempre vai ser mediador de resposta específica. E, por exemplo, o T precisa de apresentação de antígeno, o B nem sempre. Mas aqui a pergunta é, o que é um reconhecimento ser específico, o que é reconhecer inespecificamente? Tem um contato prévio ou não? Não é isso. Gente, aí a nossa pergunta aqui continua sendo, né? O que é ser reconhecimento não específico e o que é ser reconhecimento específico? Porque a gente sabe que nós temos células que vão ter receptores para reconhecimento não específico e tem aquelas outras células todas, que não linfócito T e B, que apresentam receptores inespecíficos e os linfócitos B e T com receptores específicos. Todo mundo que reconhece não especificamente é chamado de mediador de imunidade ou respostas inatas. Linfócito B e T, como fazem reconhecimento específico, eles são responsáveis por aquela imunidade ou resposta adaptativa. E a gente sabe que tem molécula também que pode reconhecer num contexto inespecífico ou num contexto específico. Vamos tentar entender o que é reconhecer especificamente, o que é ser específico. Então, aqui a gente vai ter uma bactéria, não importa no momento o que ela é. Como que um linfócito B faz reconhecimento específico dessa bactéria? Como que o macrófago e o monócito fazem reconhecimento inespecífico dessa bactéria? Lembra que tudo acontece por meio de receptores. E aí depois é para a gente entender o que vem a ser imunidade inata e o que é a reação que é chamada de adquirida.
Por exemplo, para ser classificado como bactéria, esses micro-organismos têm que ter características comuns, que são comuns a todas as bactérias, não é? Então, o que vocês podem pensar que bactérias têm que não importa a espécie? Se é uma Escherichia coli, ou se é salmonella. Essas bactérias são espécies diferentes, mas elas devem ter alguma coisa em comum que nos agrupam no que é chamado de bactéria. Certo? Vocês conseguem lembrar de algum componente ou molécula que é comum a todas as bactérias? A gente no seminário amanhã vai discutir um pouco dessa estrutura de bactérias, porque existem alguns antígenos, né? Que desencadeiam a resposta imunológica. Mas geralmente toda bactéria tem uma parede celular. Tem uma molécula que é muito comum de ser encontrada em parede celular de bactérias. Alguém conhece algum exemplo? Oi? Bom? Oi? A mureína ou peptidoglicano, né? Não importa qual bactéria, de qual espécie seja, uma Shigella, por exemplo. Todas têm parede e a gente sabe que mureína ou peptidoglicano é um componente que somente parede de bactérias tem, né? Então, essa aqui é uma molécula comum a todas as bactérias. Porém, essa é uma espécie distinta das outras. Então, provavelmente, a Escherichia coli tem alguma proteína que só ela produz, e assim a mesma coisa nas outras espécies. Se a gente está falando de contexto específico ou inespecífico da resposta imunológica, quando eu reconheço, por exemplo, peptidoglicano, que é uma molécula comum, não importa o tipo de bactéria ou espécie que seja, qual que é o tipo de célula que pode reconhecer essa coisa que é comum, que é geral, inespecífica? Quais células da resposta imunológica? Lembra que a gente está falando de especificidade e inespecificidade, né? Essas moléculas que são comuns, quer dizer que elas são inespecíficas, né? Quais são os mediadores, então, que vão poder lidar com isso? Neutrófilo, macrófago, exatamente, gente. Esse é o contexto de reconhecimento não específico. Reconhecimento não específico não quer dizer que não é reconhecido. Mas o reconhecimento não específico, a gente vai ver que existem células, né? Os neutrófilos, macrófagos, monócitos, mastócitos, eles têm receptores para moléculas. Aqui o exemplo foi o peptidoglicano. Não importa qual que é a espécie dessa bactéria, esses receptores inespecíficos são capazes de interagir com bactéria. Agora, existem células que não interagem com qualquer tipo de bactéria. Por quê? Elas têm um receptor que promove reconhecimento específico para um tipo de molécula que essa bactéria tem. Então, a gente vai ver que tem um grupo de células que é muito especializada, específica, e que vai identificar componentes que são comuns só nas bactérias do grupo Escherichia, ou dentro do gênero Salmonella, ou dentro do gênero Shigella. Qual vai ser esse grupo de células que é capaz de responder especificamente e não para coisas gerais? São os mediadores de imunidade específica, que são os linfócitos B ou T. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje de imunidade inata adquirida é: os componentes da imunidade inata reconhecem moléculas que são comuns ao grupo de micro-organismos. O exemplo aqui foi de bactéria, mas pode ser alguma molécula que é comum aos vírus ou às leveduras. E não importa, por exemplo, será que existe só um macrófago que fagocita só Escherichia coli? Existe no nosso organismo um macrófago que só fagocita salmonella? Sim ou não?
Nós somos seres macrófagos e eles são capazes de reconhecer paredes de bactéria. Então, não importa se ela é Escherichia, Salmonella ou Shigella, esse macrófago vai fagocitar. Né? Então, isso foi feito num contexto de inespecificidade. Já existem linfócitos T que só vão reagir a antígenos que são apresentados de Shigella. Existe linfócito B que só vai ser ativado se ele responder alguma coisa de Salmonella. Aí aqui a gente já está tratando de um contexto de especificidade. Isso ficou claro para todo mundo? O que quer ser específico ou inespecífico na resposta imunológica? Porque basicamente isso é o que gera a imunidade inata ou a imunidade adaptativa. Toda reação a respostas não específicas são mediadas por qualquer célula do sistema imunológico que não seja linfócito B e T. E eles só realizam um reconhecimento específico. Vocês estão entendendo, gente? Sim? Vocês juram? Estão vendo uma piada? Gente, porque se não entendeu, a gente tem que parar e explicar de novo, porque isso é a base do nosso conhecimento imunológico. Então, ficou claro que quer responder inespecificamente? A resposta inata, por ser inespecífica e ela também pode ser chamada de natural, ela vai ser aquela inicial com infecções. Então, realmente, o macrófago, ele começa a fagocitar, ele tem um receptor para um componente da bactéria que chama peptídeo glicano. Não precisa um macrófago que tem um receptor para peptídeo glicano ser encontrado no nosso organismo, não. Qualquer lugar que entrar bactéria, o macrófago, se tiver interação com aquele componente, já é o primeiro sinal para ele começar a mobilizar o esqueleto, fazer a fagocitose. Então, geralmente, toda a resposta imunológica inicial, ela vai ser mediada por macrófago, neutrófilo, monócito, que são as células que conseguem agir no contexto